Vamos fazer aqui o acabamento da nossa borda, tá bom? Então, agora, ao invés de trabalhar o ponto centrado ou pegando a laçadinha de trás, nós vamos trabalhar aqui na entrada normal, que seria do ponto, e vamos colocar aqui na agulha a nossa laçadinha solta para não perder, tá? E vamos fazer pontos baixíssimos aqui na nossa borda e dar o acabamento da nossa bolsa. Então, por toda a extensão desta última carreira, faz ponto baixíssimo. Do início ao fim, desse jeito. Eu vou fazer aqui, você faz daí e faz a diferença, né? Olha só, sem acabamento e aqui com acabamento. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês para finalizar o corpo e fazer a parte onde nós vamos colocar o nosso imantado, que é o fechamento da nossa bolsa, tá bom? Até já! Finalizei a borda, fiz todos os meus pontinhos baixíssimos aqui. Vou cortar para arrematar. Não precisa cortar muito grande o fio, tá bom? Cortei aqui uns 10 centímetros. Aí, com o auxílio da minha agulha menor, eu vou fazer o fechamento invisível, que é pegando assim, ó, o meu primeiro pontinho aqui, trazendo o meu fio para trabalhar o ponto, para ficar igual todos os pontos, e por isso chama acabamento invisível, porque você não sabe onde começa e onde termina. Lá dentro eu costumo arrematar, dando um nozinho de segurança, depois conduzindo o meu fio. Vou trazer o fio aqui, mais pra dentro um pouquinho. Eu gosto de dar um nozinho de segurança, você que me acompanha aqui sabe. Desta forma, tá? Aperta bem apertadinho. Depois conduz aqui. No caso do fio náutico, ele é... esse daqui que é de poliéster, ele desmancha, tá vendo, ó? Aí a gente dá uma aquecidinha e ele já sela para não desmanchar. Eu vou fazer isso depois, então vou deixar uma pontinha para fora para não esquecer. Mas você pode fazer aí, ou passar cola e já dar uma coladinha na pontinha aqui, deixa escondidinho, tá? Porque assim a sua bolsa fica bonita do lado de fora e do lado de dentro também. Vou preparar aqui para fazer o próximo passo e já volto com vocês. Bom, lembra que nós temos 48 pontos na borda. Quando nós dobramos ao meio assim a nossa bolsa, então nós temos 24 pontos de cada lado. Então você dobra no meio ou você pode contar certinho os seus pontos e marcar aqui. Depois você vem aqui e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E aqui no 10º ponto você vai introduzir a sua agulha para iniciar essa parte do fechamento. E vai fazer aqui trabalhado 6 pontos. E depois do outro lado vão sobrar 9 pontos também, tá bom? Então nós vamos centralizar aqui. Conta 9 pontos desse lado, trabalha 6 e vão sobrar 9. Então eu vou fazer aqui com vocês, iniciando, olha, pontos baixos. Sim. Então, olha, nós trabalhamos aqui os pontos baixíssimos e nós vamos pegar para trabalhar aqui, tá? A correntinha de cima. E vamos fazer aqui 6 pontos baixos. Eu vou já conduzir aqui o meu fiozinho solto que vai ficar para esconder aqui e dar o acabamento. Não precisa arrematar, ou depois se você... Aqui eu vou dar só uma esquentadinha para ele não desmanchar. Você pode colar também a pontinha ou costurar, tá bom? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e agora o último ponto, 6 pontos. Então, fizemos aqui, olha, 6 pontos baixos. Vamos virar e trabalhar pontos baixos.
usando a técnica, tá? Então, não vou fazer correntinha aqui, vou introduzir a minha agulha, puxar a laçadinha, porque eu quero bem retinha essa abinha, tá bom? Então, vamos usar a mesma técnica e fazer o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. São 6 pontos de um lado, 6 do outro. Não esquece de trabalhar o último ponto. Então, você vai pegar ele aqui assim, ó. Esse é o último ponto. Então, vamos virar e continuar. Eu vou medir aqui. E já falo pra vocês, usa sempre a mesma técnica no início da carreira, tá bom? Pra você não ficar... Deixa eu puxar aqui, que ficou muito largo a minha laçadinha. E eu quero o meu trabalho retinho. Eu vou medir aqui e já falo pra vocês quantas carreiras nós vamos fazer de 6 pontos para concluir esse fechamento da nossa bolsa. Já vou pegar ali meu imantado para também aplicar assim que eu terminar, porque é bem rapidinho. São 6 pontos, ida e volta. Eu vou medir e já volto, tá bom? Até já! Pessoal, então eu trabalhei aqui algumas carreiras e nós vamos ter o total de 8 carreiras. Então, eu vou pedir para você fazer 7 carreiras iguais, que a 8ª é a última e ela tem uma diferença. Eu volto com vocês, ela vai ser arredondada no final dela. Então, eu vou fazer aqui as 7 carreiras e volto para fazer a 8ª carreira com vocês, tá bom? Ida e volta, pontos baixos. Vamos lá? Eu voltei e eu fiz, então, as 7 carreiras que eu falei pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, na última carreira aqui, nós vamos fazer 2 diminuições, tá? Então, ao invés de 6 pontos, nós teremos 4. Então, vou fazer o meu primeiro ponto normalmente, utilizando a técnica. Aí, aqui, no segundo ponto, eu vou pular, tá? Vou ignorar, não vou fazer o segundo ponto. Vou fazer o segundo aqui. Então, 2, 3... E o quarto ponto e último, eu vou ignorar o meu penúltimo ponto e vou fazer aqui o meu quarto e último ponto. Porque eu quero essa minha pontinha aqui arredondada, tá bom? Então, pulei um ponto no início, o outro no fim, tá? Agora, eu vou precisar cortar esse fio, porque eu quero dar um acabamento aqui, mas eu tenho que começar de um lado até o outro, para ficar certinho, tá? Então, vou cortar 10 centímetros. Vou precisar esconder Vou fazer assim, tá? Dar um nozinho aqui e deixar apertadinho. Eu vou precisar esconder esse fio, passar ele por dentro aqui. Então, pode ser aqui nessa segunda carreira, ó. Eu vou passar ele aqui por dentro, conduzir. E depois eu vou cortar a pontinha, vou aquecer para esconder e deixar perfeitinho, tá bom? Ó, você esconde, ele fica imperceptível. Depois vou cortar aqui, colar ou aquecer para ele grudar no fio, tá? Como ele é poliéster, quando aquece ele gruda um no outro. Bom, agora vamos fazer o acabamento aqui da nossa abinha, tá? Então, você viu que ela ficou bem delicada e levemente arredondada aqui nas pontas. Vamos fazer assim, olha, o acabamento. Então, aqui em cima do nosso acabamento da bolsa, nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, em cima, tá bom? Na própria aba. Puxa o fio, assim, e vamos pegando carreira por carreira aqui, ó, e fazendo ponto baixíssimo.
também, para acabamento. Carreira por carreira. Quando chegar aqui em cima, vai dando a volta. Tá vendo o acabamento como fica bonito, né? Ó, vou continuar, vou descendo aqui. Quando chegar aqui, eu volto para arrematar com vocês, tá bom? É só seguir fazendo na bordinha. Mesma quantidade de pontos de um lado e do outro. Olha só como é importante o acabamento, né? Então, você viu como estava antes e olha como está agora. Aí, aqui no último pontinho, ó. Então, nós iniciamos aqui. Eu não fiz ainda esse último aqui. Por quê? Vou pegar minha agulha menor. Aí, vou vir de dentro para fora, neste ponto que vai ser o último. E vou trazer o ponto inteiro, tá bom? Não é cortado e passado um só. O ponto inteiro, porque eu vou deixar o acabamento igual do outro lado. Então, vou puxar assim, ó. E ele vai fazer o acabamento, apesar do ponto estar inverso, né? Que aqui ele sobe e aqui ele desce. Mas não é um fio só, estou passando 2 fios, assim como vem daqui de dentro 2 fios. E aí, aqui dentro eu tenho o meu fio próximo, vou ajustar. Olha lá fora para ver se você não tá puxando muito. E faz um nozinho de segurança. Agora a gente pode cortar, tá bom? Vou cortar uns 10 centímetros, como sempre. Já fiz meu nozinho de segurança, vou puxar aqui e virar para arrematar com vocês. Então, eu tenho o fio inicial e o fio que finalizou. Vou trazer eles conduzindo eles para cortar e fazer aquele aquecimento que eu falei, ou colar a pontinha. Um para cá, um para lá. A nossa bolsa está pronta. Eu vou aplicar aqui o meu imantado e a minha etiqueta. Volto com o material para preparar para vocês e com vocês o nosso tassel, tá bom? Pode cortar rente assim, ó, e colar ou aquecer ou costurar, dependendo do fio que você estiver utilizando, tá bom? Eu vou dar o acabamento aqui, depois eu mostro para vocês. Voltei com o material para o nosso tassel. Então, olha só, eu cortei 20 tiras, tá vendo? São tiras. E aí, é claro que o tassel você vai poder fazer do tamanho que você quiser. Eu gosto sempre grande. Então, essas tiras, elas têm aproximadamente 50 centímetros, tá? Uma delas, eu passei já a minha argolinha, bem centralizada aqui, ó, no fio. Passei, sabe, essa argolinha de chaveiro simples, para eu pendurar o meu tassel lá na minha bolsa. O que você tiver, tá bom? Se você não tiver, pode ser até o próprio fio, tá? Você faz um círculo e para você prender lá na sua bolsa. Aqui eu tenho um pedaço maior de 1,30 m, você já vai ver de que forma eu utilizo e é bem simples, tá bom? Você vai pegar essa porção que você juntou assim, vai centralizar aí para achar o meio, né? Então, dobra assim para você achar o meio aqui. Então, eu vou passar esse fio aqui por dentro, o que tem a minha argola. Vou amarrar 2 nós bem apertados, tá? Aqui embaixo, ó, para ficar escondidinho os nozinhos. 2 nós bem apertados. Esse tassel é bem simples, rápido de fazer. Fica uma graça, tá? Eu já ensinei outros tipos, outras formas aqui também. Mas esse é o que é mais simples, mais fácil de ensinar. Então, amarrou, você vai juntar ele bem bonitinho assim, ó.
vai pegar o seu fio maior. Então, eu deixo uma ponta para aproveitar, eu já deixo ele aqui no tamanho do nosso tassel, tá? Venho aqui, vou vestir assim, ó, o meu tassel e também dar 2 nozinhos. Antes de apertar, eu vou ajustar bem aqui, vou deixar bem bonitinho a parte superior aqui, ó, a cabeça, né, do nosso tassel. Deixa bem bonitinho, ajeita os seus fios aí. E daí sim você aperta o seu nó, tá? Você pode fazer tranquilo aí em casa, com bastante tempo, faz bem bonitinho. Eu vou apertar bem e vou dar um nó, deixando o fio para baixo, menor, e o outro eu vou dar voltas aqui no meu tassel para fazer o acabamento, tá? Então, aí a quantidade de voltas que você quiser, eu sugiro no mínimo 6, tá? Para ficar bem fixo, bem bonito. Esconder aqui o nozinho. Puxa. E você pode dar quantas voltas você quiser, na altura que você quiser. Pode ir mais para baixo, pode deixar mais curtinho. O importante é que pelo menos você dê 6 voltas. Vai sobrar bastante fio aqui, eu não gosto que falte, né? Para não ter que refazer, por isso eu cortei 1,30 m. Mas sempre acaba sobrando. Depois que eu terminei, que já está satisfatório, eu venho com a minha agulha e vou trazer o meu fio aqui por dentro. Pode ser pelo meio ou pela ponta, tanto faz. Como eu apertei bastante, eu vou aqui pelo meio. É só para fixar, você viu que sobrou bastante fio, poderia ter cortado menor, mas repito, como eu disse, eu prefiro assim do que faltar, tá bom? Então, só para eu prender ele ali e não ficar perdido o meu fio, não soltar, tá bom? Depois você ajeita aqui, ó. Eu ajeitei o meu fiozinho, escondendo, eu só passei ele aqui por dentro de um fio. Aí, o que eu faço ainda para ele não desmanchar, eu venho aqui com esse fio maior ainda, né? Que tá sobrando aí, depois nós vamos cortar o excesso. E dou um nozinho em um fio aleatório qualquer que tiver por aqui. Dou 2 nós. E nosso tassel tá estruturado, não vai desmanchar. Agora você posiciona, eu vou cortar aqui os meus fiozinhos para ficar reto. Vou cortar, vou aquecer para as minhas pontinhas não desmanchar. Olha como ele fica, tá vendo? E já volto com o resultado final aplicado na minha bolsa. Olha aí o resultado do nosso tassel, já cortei aqui, já aqueci as pontinhas para elas não desmancharem, tá vendo? Que rápido e simples e fica uma graça. Agora eu vou colocar ele aqui na minha alça, assim. Vou pegar a minha bolsa. De um lado eu já coloquei, do outro eu vou colocar aqui, mostrar pra vocês. Com o mosquetão e aplicar ela, segurando um lado e depois o outro. Dessa forma bem simples e tá colocado aqui. Coloquei meu tassel, minha alça, minha etiqueta, meu imantado. Olha só, apliquei ele com linha fina, tá bom? E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe seu comentário, vem me seguir lá no meu Instagram. Vou deixar o arroba pra vocês, tá bom? Vou fazer uma foto e deixar bem bonita aqui no final pra você ver ela num contexto geral, tá bom?
Muito obrigada mais uma vez e até a próxima aula. Tchau!